No Espaço Cultural do BRDE, no centro de Florianópolis, uma noite de autógrafo. Desafio da Transformação. O novo livro do ex-governador de Santa Catarina, Colombo Machado Salles. Hoje o programa destaca o lançamento do livro Desafio da Transformação, de autoria do ex-governador de Santa Catarina, Colombo Machado Salles. O evento, realizado no Espaço Cultural do BRDE, no centro de Florianópolis, reuniu amigos, familiares e lideranças do nosso estado. Evidentemente, sob o ponto de vista humano, este é um momento ímpar na vida da gente, né? Porque que eu, um cidadão, um engenheiro civil, poderia um dia imaginar viver um instante como este na minha vida. E neste momento eu vivo o sentimento da emoção, que é aquela que domina totalmente os nossos pensamentos. Então agradeço a Deus, sobretudo, a oportunidade que me deu. E peço que transmita a todos indistintamente, o meu elevado apreço e a minha gratidão pela oportunidade de poder cumprimentá-los. Na obra, o ex-governador revela a trajetória do homem público que ajudou a transformar os desafios regionais em um novo modelo de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina. Para nós é um motivo de satisfação ter o ex-governador Colombo Salles, nosso professor do curso de engenharia de Tubarão durante muito tempo, e como hoje a figura que está escrevendo um livro editado por nós, pela universidade. É uma figura fantástica, uma figura que honra o sul catarinense, uma figura que teve durante toda a sua trajetória como homem público um trabalho muito próximo com a antiga Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, hoje a Unisul, e que dá para nós, serve para nós como modelo de integridade, de competência e de uma pessoa que, ao longo do tempo, como um homem público, hoje ainda como uma personagem dentro do estado de Santa Catarina, uma personagem que dignifica os políticos, os homens públicos do estado e fundamentalmente a nós que somos professores da Universidade do Sul de Santa Catarina. Eu costumo dizer, e com uma certa verdade, que de certa forma Santa Catarina se divide antes e depois de Colombo Salles. É evidente que Santa Catarina teve outros grandes governadores, e antes dele Celso Ramos, eu cito de modo especial, depois dele tantos que estão aí que eu ainda não quero citar um para não deixar fora outro, mas além dessa grande administração que caracterizou a formulação de Santa Catarina como um estado desconcentrado e integrado em si mesmo, como um modelo catarinense de desenvolvimento. Além disto, Colombo Salles, para quem o conhece mais intimamente, é uma pessoa humana extraordinária, né? Sobre todos os aspectos. Eu tenho a felicidade, e eu estava relembrando isso com o ex-governador Colombo Machado Salles, a nossa história é um pouco conjunta. Nós nascemos em Laguna, estudamos na mesma escola, fizemos os primeiros estudos no Grupo Escolar Jerônimo Coelho, que esse mês de dezembro, agora no próximo mês de dezembro, completa 100 anos a nossa escola. Tem uma história, eu cresci em Laguna vendo sempre uma das avenidas principais da cidade, a Avenida Calistrato Miller Salles, o nome do pai do ex-governador Colombo Machado Salles. Ele é esse homem, sempre sereno, sempre tranquilo, um homem, um bom ouvinte, um homem preparado, um técnico de expressão no cenário político e técnico brasileiro, ele que fez grandes projetos na área hidráulica, na área portuária, um homem de bem e que contribuiu muito para Santa Catarina. O meu avô, ele, além de ter sido uma pessoa muito importante para o estado, acho que com certeza ele foi muito mais importante para mim, para minha família. Me ajudou desde pequeno, sempre foi um dos meus melhores amigos
influenciou diretamente na minha profissão, que é engenheiro agrônomo, e é isso. Acho que não consigo expressar mais o sentimento que eu sinto por ele. Acho que é maior que qualquer palavra que eu possa falar aqui agora. Colombo Salles, como figura humana, é o exemplo de pai, de avô, de marido, de amigo. Ele espelha a sinceridade, é uma transamazônica de dignidade, é um homem popular, comum, e às vezes até escondendo o que sabe, o que viu e do que participou da história, diria, do Brasil, porque ele correu o Brasil com a Fundação de Brasília e foi um dos grandes governadores de Santa Catarina com seu planejamento, quando aqui implantou realmente grandes eventos de que se tornou histórico para o nosso estado. Tive o privilégio de jovem ainda, quando iniciava a minha atividade política, antes de ser prefeito de Blumenau, em 1977, de conhecer e acompanhar a administração de Colombo Machado Salles. Foi um homem admirado, respeitado pela probidade, pela humildade e, sobretudo, pelo senso de gestão pública que implantou no estado de Santa Catarina no seu período de governo. Colombo Salles era um homem que tinha, sem dúvida nenhuma, a visão do desenvolvimento. Um homem que, como técnico do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, deu a sua contribuição não só para o estado de Santa Catarina, para o Brasil. E por isso foi pensado pelo general Geisel para vir aqui comandar as ações administrativas do nosso estado. Eu tenho, como todos os catarinenses, uma admiração profunda pelo Colombo Machado Salles. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Colombo Machado Salles quando governador, eu ainda quando estudante em Blumenau, no Colégio Sagrada Família. Recepcionamos o governador, depois nós fomos recebidos aqui em Florianópolis por ele, quando estudantes ainda, depois tivemos um relacionamento muito pessoal, muito carinhoso. Quando prefeito de Florianópolis, ele foi nosso conselheiro. O amor que ele tem à cidade de Florianópolis, o carinho que ele teve como governador, ele sem dúvida foi um grande conselheiro e um grande contribuinte, né, com ideias, com o nosso projeto, o nosso trabalho à cidade de Florianópolis, e a grande demonstração do carinho que ele tem à cidade, ao estado de Santa Catarina, é o seu trabalho. O Colombo sempre foi uma pessoa que marcou uma administração muito especial. Foi um governo eficiente e de alto interesse para o estado de Santa Catarina. Houve um desenvolvimento muito grande, inclusive da capital, onde ele se tornou praticamente um grande prefeito, além de ter sido um grande governador. O doutor Colombo eu tive a felicidade realmente de conhecer quando ele foi levado à categoria de governador do estado de Santa Catarina, trabalhando muitos anos em Brasília. Na construção de Brasília, ele veio com toda essa experiência para aplicar aqui em Santa Catarina. É um homem simples, cumprimenta a todo mundo, ele não tem, digamos assim, a esnobação de que um homem que foi governador de estado. Não, ele é um homem certo, foi um homem certo para o lugar certo. O governador Colombo Salles, ele foi um governador nomeado na época do regime militar
E a expectativa nossa, eu era estudante de universidade na época, a expectativa não era a melhor possível em função do regime. Para nossa grata surpresa, os 4 anos do Colombo Salles, aquela figura humana que ele é, figura doce, querida, enquanto nos outros estados haviam prisões do regime militar, aqui não aconteceu nada no período dele. Eu acho que ele conseguia acalmar os ânimos para todos os lados. Ele é uma figura amada. O Colombo envelheceu amado como político, respeitado. Acho que esse é o depoimento que eu dou, até emocionado com isso. E nós éramos adversários na época, né, como estudante. Foi um grande governador, um grande amigo, não só da minha pessoa, da minha esposa, como primeira-dama quando governamos Lages, mas também como governador. Deixou marcas e esta marca será lembrada naturalmente por todos os catarinenses por muitos e muitos e muitos anos. Nós temos pessoas, líderes políticos ou de outras áreas que marcam a história de uma cidade ou de um país, né? E no caso, o nosso grande ex-governador deixou marcas profundas na história de Florianópolis e na história do estado, num momento em que havia necessidade de grandes mudanças e grandes transformações. Então essa homenagem aqui é extraordinária, devida e muito nos honra. Natural de Laguna, no sul do estado, Colombo Salles foi indicado pelo governo militar para governar Santa Catarina entre os anos de 1971 a 1975. No dia anterior ao lançamento do livro, estive na casa do ex-governador gravando essa entrevista. Governador, como se deu o seu início no processo político? Acho que foi acidental, porque eu jamais tive participação em processos políticos. Eu sempre fui uma pessoa muito comedida, assim, nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu viver. Eu fui sempre dedicado ao meu lar, à minha família e à minha profissão. Nunca tive ambição política na minha vida e jamais pensei em ocupar um cargo político. Eu fui um acidente na vida política de Santa Catarina. E como se deu esse processo? Na verdade, eventualmente, eu tinha exercido uns cargos cumulativos na prefeitura do Distrito Federal, que antes era no Rio, depois passou a ser em Brasília. Em Brasília. Talvez, suponho eu, por essa circunstância, o meu nome foi lembrado. Mas eu desconhecia o fato. Eu estava dando uma aula na Universidade de Goiás, em Goiânia, quando eu fui interrompido e ele falou que eu tinha sido indicado governador para o cargo de governador de Santa Catarina. Mesmo o senhor tendo participado de um governo de exceção, o senhor é lembrado como um dos governadores cujo comportamento, ética e gestão em Santa Catarina, sim, as pessoas têm pelo senhor um apreço... Graças a Deus. Amém. As pessoas têm pelo senhor um apreço muito grande, muita admiração e respeito. Eu queria que o senhor falasse como era governar o estado de Santa Catarina naquela época. Bom, exercício da função de governador não é fácil. É muito responsável, porque não tem hora, não tem instante, não tem ocasião. São 24 horas de responsabilidade, dia e noite. Qual foi o maior desafio no comando do Executivo de Santa Catarina? A decisão, que é muito importante, a decisão. Tomar uma decisão, meus amigos, é fundamental na existência da gente, e não é fácil. Por quê? Porque ao decidir no exercício de um cargo como esse que eu estou sendo entrevistado agora, pode prejudicar outras pessoas, que não tem nada a ver com aquele indivíduo que eventualmente está exercendo o cargo e que está tomando uma decisão que a ele parece
será mais indicada, mas que pode prejudicar uma outra pessoa. Então, eu fui muito comedido sempre nas minhas decisões. Eu procurei errar o menos possível nas minhas decisões. Procurava pensar. Eu me lembro muito de uma expressão em latim que, se me permite me citar, sem outro interesse de parecer muito erudito, que eu sou engenheiro simples. Cogito ergo sum. Eu penso, logo eu existo. Se eu penso e se eu existo, eu tenho que merecer o direito da existência, preservando o direito do meu cidadão que está ao meu lado. O direito e os deveres de um cidadão que está ao meu lado, eu não posso prejudicá-lo com a minha decisão. Se eu estou exercendo um cargo que eventualmente eu cheguei a ocupar, é porque o destino me levou a isso. Então, a minha responsabilidade não pode ser preocupação comigo, é preocupação com a sociedade em que eu vivo. No exercício da gestão pública, o que o Colombo Machado Salles pode falar para essa nova geração de gestores? O gestor público, no meu modo de ver, tem uma só e grande responsabilidade. É a autenticidade do seu desempenho público, porque não existe ninguém que se possa auto-intitular dono da coisa pública. Nós somos gestores transitórios do serviço público. Por isso, devemos obrigação de fazê-lo da maneira mais correta, mais honrosa que possa existir. Não está fazendo a favor a alguém. Então, eu consegui juntar uma equipe de pessoas muito dedicadas e competentes e elaboramos um projeto de desenvolvimento para o estado de Santa Catarina. Então nos juntamos e passamos a percorrer o estado de Santa Catarina para colher as informações daquilo que pensava o povo de Santa Catarina, que desejava o catarinense. E com esses elementos todos, nós organizamos um projeto, um plano de governo. E eu achei que precisava integrar o Estado, social, politicamente e organizacionalmente. E passei a frequentar o Oeste catarinense todo final de semana. Então, a integração foi um dos pontos fortes do Plano Catarinense de Desenvolvimento. Projeto Catarinense de Desenvolvimento. Aos 86 anos de idade, Colombo Salles continua em plena atividade intelectual. Desafio da Transformação é o 5º livro escrito pelo ex-governador que faz revelações sobre a trajetória do homem público em uma visão pessoal e particular. Estudei muito, eu gostei muito de estudar, tanto na universidade como depois da universidade, já no exercício da profissão, eu continuei estudando. Porque eu sempre gostei muito de ler, de estudar. E com isso eu fui, vamos dizer, subindo uma grande escada do meu viver profissional. Depois tive a felicidade de encontrar uma parceira que eu já moro até hoje e eu espero que prossiga, porque é o grande amor da minha vida, juntamente com os meus filhos e a minha filhinha querida que está me olhando ali agora. Você está aqui, meu amor. A família tem um significado muito importante para o senhor. A família é a sociedade humana. Quem não tem família não tem nada na vida. Eu acho que ele é um ser especial,
não é só um pai especial, ele é um ser especial. Ele é grande amigo, é grande companheiro, ele é protetor, excessivamente carinhoso, preocupado com os filhos, com os netos e agora com o bisneto, né? Então, é uma pessoa realmente excepcional. Ele é um cara muito tranquilo, essa calma que ele aparenta é real, ele é um cara que tem uma calma realmente fora de série. Eu não me lembro nunca de ter visto ele alterando a voz ou brigando. Sempre foi a conversa, ele sempre procurou educar a gente, passando assim, responsabilidade, né? Ele dava liberdade com responsabilidade. Eu o admiro também como gestor público justamente por ele não ser uma pessoa radical em nada, né? Ele é sempre pronto para o diálogo, né? E justamente, como algumas pessoas criticam por ele ter sido governador indicado numa época que todas as pessoas hoje em dia também criticam, ele sempre fala que ele não tem na consciência dele nada que o possa perturbar, porque em Santa Catarina ele não permitiu que essas ações que foram delicadas, que foram sofridas aqui acontecessem. As ações que os militares, nós todos conhecemos, né? O que aconteceu na época da Revolução. E ele sempre fala que com toda a clareza, com consciência tranquila, ele não permitiu que esses atos aqui acontecessem. Santa Catarina é um exemplo de um estado no Brasil, talvez no mundo, porque de governar Santa Catarina é um exercício fácil, porque o povo catarinense é muito responsável, é de muita dignidade, é um povo que sabe a responsabilidade de cidadania. E não agride as autoridades, não agride o meio ambiente, nem nada. O governo não tem que ter preocupação com o que vai acontecer lá, cá, lá. Porque eu acho que nós tivemos a felicidade de ter uma formação, uma conjugação de pessoas oriundas dos outros estados que vieram para cá e se conscientizaram da responsabilidade do meio ambiente, da sociedade, não society, da sociedade humana, da compreensão dos menos privilegiados. Eu acho que isso aqui é um exemplo para o Brasil, sem exagero, com confissão. Porque aqui tudo acontece com responsabilidade. Não são os governantes, não, é o povo catarinense.